Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre a função cosseno. Para começar, vamos marcar um ângulo no ciclo trigonométrico. Esse ponto onde o raio toca a circunferência nós vamos chamar de P. E este é o ângulo X. Onde os eixos se cruzam é a origem. Nós vamos projetar esse raio no eixo dos cossenos. Vamos marcar essa projeção de rosa. Essa projeção é o cosseno do ângulo X. Você pode observar que nós temos um triângulo retângulo, a hipotenusa vale 1. Vamos chamar esse pontinho, que é a projeção do ponto P, de P2. O P2 dividido por 1, que é o raio do ciclo trigonométrico, e é ao mesmo tempo a hipotenusa desse triângulo, é igual ao cosseno de x. Portanto, OP2 é o cosseno do ângulo x. Agora nós vamos movimentar esse ponto P no ciclo trigonométrico para construir o gráfico da função cosseno. Está aqui o eixo vertical, que é o eixo que representa f de x, onde f de x é o cosseno de x. E está aqui o eixo horizontal, o eixo x, onde nós vamos marcar os ângulos. Primeiro esse ângulo que vale π sobre 2, esse ângulozinho, depois o ângulo π, depois 3π sobre 2, depois 2π. Vamos começar a nos movimentar no ciclo trigonométrico. Vamos fazer de rosa, vamos continuar com rosa. O primeiro ponto é esse aqui, na origem. Na origem dos movimentos, ou seja, o movimento começa a partir daqui. Você observa o seguinte, que a projeção do ponto P fica sobre o eixo dos cossenos. Nesse ponto aqui, o cosseno é igual ao raio do ciclo trigonométrico, que vale 1. Portanto, o cosseno já começa aqui de cima, do 1. Tá joia? Agora vamos chegar num ângulo de 30 graus, que é π sobre 6. Na aula sobre trigonometria no triângulo retângulo, nós vimos que o cosseno de π sobre 6, que nada mais é do que cosseno de 30 graus, é igual a raiz de 3 sobre 2. Esse número fica muito próximo de 1. Então, se nós marcarmos aqui o π sobre 6, depois o π sobre 3, nós temos que raiz de 3 sobre 2 é este ponto. Marcando o par ordenado, nós temos, pronto. Para π sobre 6, o cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora vamos chegar em π sobre 4. π sobre 4, que é igual a 45 graus. Nós já vimos na aula de trigonometria no triângulo retângulo que o cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. π sobre 4 é exatamente no meio de π sobre 2. O cosseno vai ficar aqui. Raiz de 2 sobre 2. Quanto vale o cosseno? Deixa eu marcar de verde para ficar mais fácil. Olha, a projeção desse pontinho fica no verdinho aqui no eixo dos cossenos, e essa é a medida do cosseno de π sobre 4. Vamos fazer de azul o cosseno de π sobre 3, que na verdade equivale a 60 graus. Olha onde ele fica. Está vendo que ele já é um pouco menor? E nós vimos que o cosseno de π sobre 3, que é igual ao cosseno de 60 graus, vale 1/2. Então, em π sobre 3, nós temos esse ponto. Para terminar, o primeiro quadrante, nós vamos aqui em π sobre 2. π sobre 2, que é igual a 90 graus. A projeção fica exatamente sobre a origem. Portanto, para x igual a π sobre 2, o cosseno é igual a 0. Olha como se comporta a função cosseno no primeiro quadrante. Ela começa em 1, aqui embaixo, depois, à medida que nós percorremos a circunferência no sentido anti-horário, ele vai diminuindo até chegar em 0. Quando nós atingimos o segundo quadrante, olha o que acontece. O cosseno começa a ficar negativo, tá vendo? O
Começamos aqui muito próximo do zero, a projeção no eixo horizontal fica muito próxima do zero, depois vai aumentando em módulo, mas lembrando que o sinal é sempre negativo, até chegar em menos 1, que é o valor para cosseno de π. Então vamos marcar aqui o menos 1. Em π, o cosseno vale menos 1. Isso é o que acontece no segundo quadrante. Quando nós passamos para o terceiro quadrante, o cosseno continua negativo. Tá vendo? A projeção continua na parte negativa do eixo, só que ele vai diminuindo de módulo. O cosseno diminui em módulo. O módulo fica cada vez menor e vai se aproximando do zero. Esse é o movimento até chegar em 3π sobre 2, que é onde o cosseno vale zero de novo. Quando nós passamos para o quarto quadrante, a projeção volta a ser sobre a parte positiva do eixo dos cossenos e volta a crescer. A projeção volta a crescer se aproximando de 1. E está aqui. Para 2π, que é o final da volta, o cosseno volta a valer 1. Está aqui o gráfico da função cosseno de x para a primeira volta. Essa função é periódica e se repete tanto para valores negativos de x quanto para valores maiores do que 2π. Ou seja, o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais. O que isso significa? Que nós podemos sempre escolher um número real para colocar dentro do cosseno. Tá certo? Para π sobre 6, o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Para π sobre 4, o cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Para π sobre 3, o cosseno vale 1/2 e assim por diante. Observe que a função cosseno de x só pode assumir valores entre menos 1 e 1. O cosseno nunca é menor que menos 1 ou maior do que 1. Portanto, a imagem da função cosseno de x está entre menos 1 e 1. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.